Amigos do canal da Aprovação PGE, no vídeo de hoje nós iremos analisar um julgado importante que consta em informativo recente do STF e que estará na sua próxima prova, eu tenho certeza disso. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e já te convido a se inscrever no nosso canal e aproveitar todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza para cada um de vocês. E a pergunta respondida pelo STF é a seguinte, colocando na tela. É constitucional ou não norma que estabelece a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto de importação do representante no Brasil de transportador estrangeiro? Vamos lá, pessoal, vamos contextualizar aqui para a gente entender essa situação. Quando nós estamos falando de imposto de importação, obviamente é a entrada em território nacional de determinado bem. E nesse processo de entrada, nessa relação comercial, existem diversos atores. Você tem a transportadora, que vai trazer de determinado país para dentro do Brasil aquela mercadoria, e você tem o representante dessa transportadora. Você pode ter não só a transportadora que está trazendo, como o representante. Existe uma norma federal, já que estamos falando de imposto da União, que estabelece a responsabilidade solidária entre estes dois agentes, essas duas figuras, esses dois sujeitos. O transportador, que traz a mercadoria, e o seu representante. E aí o que se indaga é essa solidariedade, ou seja, a possibilidade da União cobrar dos dois o tributo, o imposto sobre importação, ela é válida? O STF considerou válida? Sim, a resposta é afirmativa. Olha só, o que entendeu o STF. É constitucional e não viola os princípios da vedação ao confisco, da capacidade contributiva, da livre iniciativa e da reserva de lei complementar o inciso 2º do parágrafo único do artigo 32 do Decreto-Lei 3766, com a redação dada pelo artigo 77 da medida provisória 2158 de -35, que estabelece a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto de importação do representante no Brasil de transportador estrangeiro. Conforme a jurisprudência desta Corte, o Código Tributário Nacional prevê as regras matrizes, ou seja, regras gerais de responsabilidade tributária, bem como as diretrizes para que o legislador de cada ente político fixe, quanto aos tributos de sua competência, regras específicas sobre o assunto, observado o artigo 128 do diploma. O que ele está falando aqui nesse primeiro parágrafo do fundamento? Que o CTN, Código Tributário Nacional, ele estabelece o regramento geral da responsabilidade tributária. Regramento geral que, obviamente, não pode ser contrariado por eventual legislação, seja da União, dos Estados, ou do Distrito Federal, ou dos municípios. Não pode. Essa regra geral, ela deve ser respeitada. Porém, aquelas regras que existem lá no CTN, as regras de responsabilidade tributária que existem no CTN, elas não são únicas, elas não são limitadas por si só. Em outras palavras, os outros entes, eles podem criar regras de responsabilidade tributária de acordo com as especificidades do tributo que está sendo objeto de análise, desde que, como eu falei anteriormente, não contrarie o CTN. Primeiro ponto fixado pelo STF neste julgado. Voltando aqui para a leitura. Na espécie, a norma impugnada não afrontou o artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal, pois não versou sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, mas apenas instituiu hipótese específica de responsabilidade solidária em consonância com as disposições gerais do CTN. Isto porque, aí ele entra especificamente na questão, o representante no Brasil do transportador estrangeiro é justamente o responsável pelo ingresso na mercadoria do país. Trata-se, portanto, de terceira pessoa vinculada ao fato gerador,
o qual se configura, no caso de importação, como a entrada de produtos estrangeiros no território nacional, conforme estabelece o artigo 19 do CTN. Ademais, ou seja, além disso, não há que se falar em desrespeito ao princípio da vedação ao confisco, da capacidade contributiva e da livre iniciativa, haja vista que o representante do transportador estrangeiro, na condição de terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária relacionada à atividade de importação, possui responsabilidade pelo crédito tributário. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação. Então, verifique, é constitucional e não viola esses princípios que estão aqui elencados. O artigo 77 da MP 2158-35, que estabeleceu a responsabilidade solidária do pagamento do imposto de importação do representante no Brasil de transportador estrangeiro. Para quem está estudando aí para os concursos federais, principalmente Procuradoria da Fazenda Nacional, é um importante tema para ficar atento. Sem dúvida, esse julgado tem cara de prova e eu tenho certeza que ele poderá ser cobrado no seu próximo concurso de procuradoria. Gostou do vídeo? Dá um joinha, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ajuda a gente a crescer, a gente vai ajudar cada vez mais pessoas a serem aprovadas em concursos de procuradoria. Até o próximo julgado.